galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Semana de Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, muitos jogos rolando. Segunda partida aí da Libertadores 2020, primeira partida aí de duas partidas da Copa do Brasil, times jogando aí, times aqui do Rio também jogou, o Fluminense perdeu, o Botafogo ganhou, tivemos na Libertadores jogos terça, quarta e quinta-feira com brasileiros, até o prezado momento, e foi isso que aconteceu, só tivemos uma derrota, como na primeira rodada da Libertadores tivemos a derrota do São Paulo, nesta rodada tivemos a derrota do Atlético Paranaense. Foi o único dos brasileiros que perdeu. Tivemos vitórias, essa derrota do Atlético Paranaense, e tivemos empate. Então é da Libertadores que a gente vem falar aqui, apesar de a gente falar aqui da Libertadores, vamos falar do jogo Grenal histórico, manchado no final um pouco, apesar de eu não ser Nutella, tá? Apesar de eu não ser Nutella, eu sou de raiz. E no futebol, antigamente, a porrada vira e mexe comia. A gente sabe como é que é, porém, acaba se prejudicando, tem jogadores expulsos, pode ter punição. A outra partida, que não vai ser entre eles, cada um vai jogar com um time diferente, vai ter aí 3 jogadores a menos, 2 que podiam ser titular, ou seja, esses arranca-rabos, essas brigas assim, a gente sabe que acontece, mas não deveria acontecer, porque não vai levar a nada. Só se prejudicou, ninguém saiu em vantagem, nem Inter, nem Grêmio. Apesar do jogo ser na casa do Grêmio, a princípio pode se pensar que o Inter levou uma vantagem, porque o próximo jogo é na casa do Inter. Mas, sendo Grenal, é bem complicado. Mas a gente vai falar sobre isso. Mas antes de eu falar sobre o jogo, meu amigo torcedor tricolor gaúcho, meu amigo torcedor do Colorado, que eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque seus comentários. Eu tenho que falar sobre um assunto que está aí em pauta no planeta. É esse novo coronavírus que eu não sei como é que está na região sul, norte, nordeste, a gente escuta pela televisão. Mas aqui no Rio de Janeiro, a gente vai acompanhando, tem alguns canais, algumas coisas, alguns grupos que a gente participa, e já está começando a bater um certo nervosismo, principalmente quando você já vê algumas medidas dos países de primeiro mundo sendo tomadas. Basquete americano parou, jogos em vários países de portão fechado, vários eventos cancelados, aeroportos ficando vazios. E aqui no Rio parece que o governador já vai determinar que as escolas não tenham mais aula, já vão parar. Alguns serviços, já em Brasília, em outros locais, tipo aqui a Assembleia Legislativa do Rio, já vão trabalhar em horários espaçados para não ter uma aglomeração muito grande dentro da LERJ. Ou seja, também já está começando a se tomar medidas e já tem gente já entrando em parafuso. Não vai adiantar entrar em pânico. O pânico só vai atrapalhar. Tem que ser bem focado no momento desse. Se prevenir. Evitar aglomeração, álcool, lavar a mão o tempo inteiro. Se tiver que tossir, tosse para o lado. Se não tiver jeito, cada um caçar sua máscara aí, andar com a máscara, não tem jeito. Não tem jeito. É uma situação que não é só do Brasil, é do mundo. Está meio que descontrolado, porque ainda não se encontrou uma vacina.
Só que está o mundo todo focado em encontrar uma vacina, uma hora alguém vai dar uma pancada ali. Então, o negócio, enquanto não se tem a vacina, o negócio é tentar se prevenir, mas não se pode ter o desespero. Mas vamos lá falar de futebol, que eu quero que vocês, meus amigos, entendam, mas não tem jeito. Como eu tô com esse canal de comunicação aqui, tem quase 10 mil me assistindo, então eu tenho que passar esse recado. Sei que tá todo mundo passando, mas eu aqui vejo nessa obrigação também. Então vamos lá, galera. Grenal 0-0. Eu vou tentar ser curto para não ficar muito longo o vídeo. Grenal 0-0. Grenal histórico de Libertadores. Jogo muito esperado há anos, décadas. Times que vieram de situações diferentes. Por que situações diferentes? O Grêmio com o mesmo técnico há um tempo, com um modelo de jogo definido. O Inter, um técnico novo, mudando o modelo, e mudou o modelo nitidamente. Esse Inter não lembra em nada o Inter de 2019. Para mim, na minha concepção, agora mudou para melhor. Há um tempo atrás, não. Eu não estava gostando. Porque algumas peças que ele estava colocando eu não colocaria. Mas entendo ele. Ele não estava com segurança em colocar o que ele queria. Agora ele está mais seguro. Então agora está começando a ficar um negócio legal e bom se ver. Os dois vieram de vitórias. O Inter, uma vitória muito boa em casa. O Grêmio, com a vitória fora. E se encaram logo na segunda rodada. Da pancadaria eu falo no final. O jogo em si muito bom jogo, movimentado, pegado, disputado. Eu não vi violência descabida, vi um jogo duro, jogadores disputando palmo a palmo, cada pedaço de chão, mas eu não estava vendo deslealdade. Eu tive a sensação, eu fiquei com a sensação que o time do Inter conseguiu surpreender o Grêmio muitas vezes. Muitas das vezes eu vi o Internacional com uma saída de bola que a gente não viu em 2019 e vi o Internacional com um contra-ataque mais encaixado e mais trabalhado que o contra-ataque do Grêmio. Tive a sensação dentro do jogo que o contra-ataque do Grêmio passava mais pelo individual do que o tático, e o do Inter, o contra-ataque era mais tático do que individual. E na minha concepção, no contra-ataque, o Inter conseguia organizar melhor o contra-ataque, levava mais perigo. Vi um repertório de jogadas do Inter um pouco melhor do que a do Grêmio. A do Grêmio não é que ficou manjada, mas fica muito sobrecarregado em cima do Cebolinha, que foi muito bem marcado, que não fez um bom primeiro tempo. A parte de marcação do Internacional, na minha concepção, encaixou melhor
do que a marcação do Grêmio. Mas o jogo foi muito parelho. Mas não é que eu tive a sensação. Eu gostei mais da organização tática do Inter. O Inter estava mais bem encaixado do que o Grêmio. O Grêmio estava desconfortável no jogo. Eu percebi isso porque o Grêmio não estava conseguindo fazer o jogo da maneira que ele gosta. E o Inter levou o jogo para a maneira que ele gosta. Porque o Grêmio gosta de vir trabalhando a bola por trás, vir de trás tocando a bola pelo meio, infiltração, toque ali, recebe aqui, 1, 2, usando habilidade no meio de campo. E isso ele estava esbarrando muito no meio de campo. E o Inter usava mais as laterais do que o meio. Então isso estava dando uma vantagem ao Inter e estava atrapalhando a parte ofensiva do Grêmio. Então eu vi o Inter mais à vontade, mais confortável no jogo do que o Grêmio. O jogo do Grêmio estava sendo incomodado pela maneira como o Inter joga. Além do mais, o Grêmio vem jogando dessa maneira há um tempo. A gente gosta. E o Inter não. Apesar de, com certeza, o Renato ter falado, ter mostrado, ter treinado, ter mostrado como é o novo Inter, dentro da cabeça de alguns jogadores do Grêmio, ainda fica um Inter de 2019. E isso pode ter atrapalhado muito, porque imaginaram uma coisa e viram outra do Inter. Aí você vai falar, pô, Magalhães, então tu tá falando que o Grêmio não jogou nada e o Inter jogou muito. Não. O jogo para mim foi muito parelho, mas eu vi o Inter mais armado. Eu vi o Inter mais confortável no seu esquema. O tanto que as melhores oportunidades teve a do Luciano no segundo tempo, que se ele... como é que eu vou falar? Se o Luciano é um pouquinho mais conservador, ele fazia o gol. Ele tentou um toque por cima. Mas se ele é um pouquinho mais conservador, ele fazia o gol. Mas o Inter meteu 2 bolas na trave, filho. Deu 2 bolas na trave. Depois, quando estava, acho que 7-7, teve uma bola na trave também do Inter. O goleiro do Inter, Lomba, pegou muito. Ele fez pelo menos umas 2 ou 3 defesas ali, uma cabeçada do Diego Souza, depois desse chute aí do Jeromel. O goleiro do Inter participou, não é que o Grêmio não atacou. O Grêmio atacou. O jogo merecia gol. O jogo merecia gol. Mas foi um jogo muito parelho. O Rodinei não errou muito. O Moisés subiu na hora boa. Gostei muito da movimentação do Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme no Inter, ele faz uma coisa diferente que talvez isso complicou um pouco a estratégia do Grêmio. Porque o Marcos Guilherme, na minha visão, eu vendo o jogo, ele virou meio que um coringa. Porque um coringa, ele não tinha uma posição. Ele rodava o campo inteiro. Então, muitas das vezes, ele ocupava a saída de bola e o volante ia lá para frente para ficar do lado do Guerreiro. E ele saía a bola aqui. Então, isso atrapalha a marcação. Atrapalha a marcação. Muitas das vezes, o Grêmio estava sendo jogando, quem estava marcando lá na frente da saída de bola era o Edenilson. E quem estava fazendo aqui o meio era o Marcos Guilherme. Aí o Galhardo ia para o outro lado. Ou seja, a movimentação do Inter atrapalhou o Grêmio. E a não posição fixa do Marcos Guilherme
pode ter, na minha concepção, atrapalhado mais ainda a marcação do time do Grêmio. Porque o time do Grêmio tem um estilo de jogar, mas é um estilo de jogar onde os jogadores se mexem, mas eles são mais estáticos, não é que são parados, tá? Vê se me entende, meu amigo torcedor do Grêmio. Não é parado, mas o Maicon não vai fazer o centroavante. O Mateuzinho não vai fazer o centroavante. O Alisson não vai ficar na posição do Maicon para o Maicon sair pela lateral. Não vai fazer isso. O Cebolinha não vai vir aqui atrás para os zagueiros abrir, para ele sair jogando, para, de repente, o Mateuzinho ir lá na frente, o Mateuzinho ou o Maicon cair para a lateral esquerda, o lateral esquerdo ficar no meio. Não faz essa movimentação. E o Inter estava fazendo essa mudança. E isso atrapalha. Isso é treinamento. Então, parabéns ao treinador do Inter. Porque ele está mudando. Uma hora, as pessoas vão começar a perceber essas mudanças, como percebem a do time do Grêmio. Hoje é mais fácil você fazer alguma coisa em relação ao time do Grêmio, marcar o time do Grêmio, porque todo mundo sabe o jeito que o Renato gosta, do que você marcar o Inter, porque é uma novidade. Então, teve essa dificuldade para o Grêmio também. Mas o jogo foi bom, movimentado, corrido, chance para ambos os lados. Achei o Inter no primeiro tempo um pouco melhor do que o Grêmio. No segundo tempo, o Grêmio começou melhor, o Cebolinha melhor, o time se movimentando mais. Lógico, os dois times vão cansando e começa a aparecer espaço. Tem uma diferença também, o time do Grêmio, ele tem, a impressão que eu tenho é que o time do Grêmio tem uma liberdade maior. Tive essa impressão no jogo, tá? E eu sei que isso acontece. Uma liberdade maior para as jogadas individuais, para o individual do time. E o Inter até tem o individual, mas não usa muito individual, é mais o tático. O Inter é muito mais tático do que o Grêmio. O Grêmio é mais individual. O tático do Grêmio é sensacional, mas a tática do Grêmio passa pela liberdade individual. A do Inter não é que ele não dê a liberdade individual, mas os jogadores do Inter, tirando ali o Marcos Guilherme, que tem aquela velocidade, que pode ter o drible, os outros jogadores, eles cumprem mais uma função tática, não é robotizado. Daqui a pouco vamos falar que tu é robotizado, não é isso. Mas como eles estão se conhecendo, o time do Inter prima muito pro tático, para depois que o tático está bem resolvido, eles vão poder usar o individual. Mas como está no início de trabalho do Inter, eles estão usando muito tático. Isso é perfeito, tem que ser assim para poder saber como é que é o esquema. Então, eu vi essas nuances no jogo, mas achei o jogo muito parelho. Na minha visão, apesar de ser a casa do Grêmio, poderia ter dado qualquer resultado. E não seria surpresa. Se o Grêmio ganha, se o Inter ganha, também deu empate. Só acho que daria para sair gols. Então o jogo foi muito parelho, gostei da composição tática, como eu expliquei aqui. Aí chega no final, jogadores super pilhados. Só um detalhe, vou falar de novo. O Alisson corre, mas ele produz pouco. Aí entra o PP, faz um jogadaço, coloca uma pilha, Jean-Pierre entra, até que enfim o garoto entrou, viu o garoto jogar, dá uma outra qualidade no meio campo, fica muito mais leve, muito mais criativo o Grêmio. Aí numa babaquice do lado, uma bola que não foi nem falta do Moisés, mas ele deu uma cutucada com o joelho, no vídeo ele dá uma cutucada com o joelho no PP. Aí o PP levanta, aquele bate-boca, coisa e tal. Aí todo mundo pilhado, neva a flor da pele, um chega ali, o outro. O Edenilson foi bem expulso, que ele meteu a mão no pescoço do jogador do Grêmio, sim. O jogador do Grêmio também meteu a mão na cara dele ali no pescoço. Aí vem aquele embate, aí nego sai do banco, a porrada estanca. Aí 3 expulsos de cada lado.
Aí muda a configuração, aí fica futebol de 7, né? Fica quase no society, no campo oficial. O Grêmio deu até uma pressão, meteu a bola na trave, mas aí não tinha mais jogo, não tem mais como analisar. O jogo, gostei muito do jogo, taticamente, expliquei aqui, não vou precisar explicar de novo. E sobre o que aconteceu lá no final. Eu não sou Nutella, tá? Eu sou da época que a porrada estancava mesmo. A estancava. Toda pelada, uma porrada comigo. Sou da época que também, vira e mexe, tinha uma pancadaria no Maracanã. Campeonato Brasileiro, vira e mexe, tinha uma porradinha. Os bancos de reserva sendo... Mas isso atrapalha o jogo. Eu não gosto também, porque atrapalha. O jogo tava maneiro, pô. Não tinha necessidade daquilo. Não tinha. Não tinha. Aí vai Moisés, expulso. Aí vai o PP, expulso. Vai o Edenilson, que faz uma função muito importante no time do Inter. Não tem ninguém para colocar no lugar dele com a função. Ah, eu vou botar o Patrick. É diferente. É diferente. Aí o Edenilson prejudica o Inter. Prejudica. O Edenilson meteu a mão no pescoço do cara. Aí o outro, quem foi? Foi o Edenilson. Aí teve PP, Moisés. Aí teve, acho que o Paulo Miranda do Grêmio, que estava no banco de reserva. Um outro cara lá do Inter, que estava no banco de reserva, também foi expulso. Acho que um zagueiro do Inter foi expulso. Outro jogador do Grêmio também. Ou seja, jogadores importantes. Tirando, acho que o do Inter, que estava no banco de reserva, que eu não sei nem quem é. Pô, Moisés, Edenilson, o zagueiro lá. Pô, cara. Sem necessidade, né? Sem necessidade daquela pancadaria. Eu entendo, tá? Eu entendo o nervo da flor da pele. Entendo o clima que estava o jogo. Mas prejudicou. Prejudicou e prejudicou muito. Os dois, sem necessidade, numa grande de uma babaquice. Pra que o Moisés foi dar uma cutucada com o joelho? Eu sei que é do futebol, mas tem que ter aquela manha. Se o jogo já tá pegado, pra que vai irritar o cara? Mas não tô aqui pra crucificar ninguém, mas ficou feio. Ficou feio. Um Grenal histórico terminou feio com a pancadaria, uma coisa que não necessitava, o futebol estava maneiro. Agora é ver as consequências aí do que vai acontecer. Não teremos rodada da Libertadores. Nos próximos jogos aí, Grêmio, acredito eu que deva jogar em casa, o Inter deva jogar fora. E os dois times com desfalques, porque não conseguiram controlar os seus nervos. Rivalidade é uma coisa, era ódio. Então, essa parte final, sinceramente eu não gostei, lamentável, não precisava disso, até porque o jogo não estava violento. E sobre o jogo, como eu falei, gostei muito e não fica em cima do muro. Gostei muito da disposição tática do Inter. O Grêmio a gente já conhece. O Grêmio a gente já conhece futebol ofensivo, legal. Mas o Grêmio ficou desconfortável com a maneira como o Inter jogou. Parabéns aos dois, parabéns aos dois. E é bom ver o Inter também evoluindo. O Grêmio a gente já sabe o patamar do Grêmio. E o do Inter, o patamar do futebol também subiu muito, muito, muito. Estou gostando muito. Pode sonhar alto, tanto o Grêmio quanto o Inter. Parabéns pelo jogo, só não ficou legal aquele finalzinho. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau!